Olá, estamos de volta com o terceiro bloco da nossa primeira aula sobre o fato típico. E esse bloco a gente vai falar de intercrimes e fazer a resolução de questões para a gente fixar e fechar todo o nosso conteúdo. Então, o que é o intercrimes? O intercrimes é o caminho do crime, literalmente, né? Nós temos que analisar ali passo a passo da conduta criminosa para a gente entender se há consumação, se há tentativa, o que é ato preparatório, o que é execução em si. Então, na teoria do intercrimes, a gente vai ter ali etapas do crime, né? A etapa de planejamento, a etapa de pensar no crime, de cogitar o crime, planejar o crime, preparar o crime. Essas etapas, elas não são penalmente relevantes. Cogitar matar alguém, pensar em matar alguém, planejar matar alguém não é crime. Em regra, planejamento do crime não é crime, tá? Se a gente for levar em conta recentes acontecimentos, você vai precisar olhar lá que existe no Código Penal um artigo nos crimes contra o Estado Democrático de Direito que prevê que a tentativa de golpe de Estado é crime. É um dos pouquíssimos crimes em que tentar alguma coisa, que planejar alguma coisa é crime, tá? De cabeça, assim, é a única exceção que eu lembro. Mas então, a regra é que atos preparatórios, pensamento, planejamento não é crime, não é punível, tá? A partir do momento em que você inicia a execução, inicia a praticar os atos descritos no tipo penal, aí sim a gente vai ter condutas relevantes, né? Então, comprar uma arma, a princípio não é crime, a não ser que você não tenha permissão e compre essa arma de forma ilícita, ok? Comprar uma faca não é crime. Comprar fita adesiva, alugar um barracão e comprar negocinho pra aqueles negocinho de plástico pra prender, geralmente a gente usa nas secretarias, né, pra prender papel, ou comprar corda, nada disso é crime. Obviamente, se você usar tudo isso pra sequestrar alguém, a partir do momento que você sequestra, que você pega a pessoa, aí a gente tá falando de atos penalmente puníveis. Mas até então eram meros atos preparatórios, tá? Comprar ali fertilizante, a soda, elementos que dê para construir uma bomba, a princípio não é crime. Você pode comprar fertilizante. A partir do momento que você começa a elaborar o plano, construir a bomba, levar a bomba para algum lugar, aí a gente já tá falando de condutas penalmente relevantes, ok? E por que eu preciso entender este caminho? Porque dentro deste caminho podem acontecer coisas que podem partir de mim ou de forma externa. E aí esses acontecimentos podem gerar institutos, podem gerar situações que podem, inclusive, afastar ali a minha punição. Primeiro, não tá aqui no quadro, mas a gente precisa entender o que é consumação. Consumação é quando eu completo o caminho do meu crime. É quando eu completo os atos tipificados. Então, vamos lá. O mais simples de entender. Furto. Quando que o furto se consuma? Quando eu inverto a posse. Essa é a teoria adotada quando a gente estuda a parte especial. A gente vê lá 4 teorias de consumação de furto, mas a que a gente adota é trocou a posse. Então, você tá com seu celular no bolso, no momento que eu tiro ele do seu bolso, eu pratiquei o furto. Se 2 segundos depois eu for pego e o celular voltar para sua mão, ainda assim eu cometi furto, porque a posse inverteu, tá? Então, no momento que eu inverto a posse, é furto. Roubo, a mesma coisa. Anunciei o assalto. Roubei, ainda não. Peguei o dinheiro da caixa, agora eu roubei. Não consegui sair da loja, já roubei. Tá? Não consegui ir embora, eu tô com a coisa é minha. Tá? Saí da loja, fui pego na calçada, roubo. Dentro da loja não, desculpa, eu falei besteira. Dentro da loja ainda não consumou de forma completa, eu preciso sair da dependência, tá? E aí, consumação, então ficou claro, é quando eu completo as minhas ações, quando eu finalizo as minhas ações e o resultado se concretiza nos crimes materiais, tá?
Os crimes formais, a consumação é até mais simples, porque basta eu fazer o ato, né? Então, basta eu te constranger para você me dar uma vantagem econômica que eu vou ter cometido extorsão. Basta eu usar do falso para obter a vantagem econômica, para ganhar a vantagem econômica, que eu vou ter cometido estelionato. Basta eu me omitir em prestar socorro, que eu vou ter cometido omissão de socorro, né? Se vier um resultado, aí eu posso ter ali uma qualificadora, uma agravante, ou simplesmente o esgotamento da ação, tá? Agora eu preciso entender 3 coisinhas que confundem a cabeça de todo estudante de direito no começo. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Eu ainda tenho arrependimento posterior e o crime impossível, tá? Então, são 5 coisinhas que eu preciso entender. Deixa eu ver se tem um desenho. Tem uma tabela. Então, aqui em cima tem a descrição de cada um, mas eu vou ficar aqui na tabela, que é mais fácil, porque aí vocês vão acompanhando a minha explicação. A tentativa, eu iniciei o meu ato. Então, eu sempre gosto de usar o roubo, porque ele tem o intercrimes bem fracionadinho. Entrei na loja, saquei a arma, isso é um assalto. A moça tá ali esvaziando a caixa, chegou a polícia, me prendeu. Eu tentei roubar. Por que eu tentei roubar? Eu consegui roubar? Eu peguei o dinheiro e saí da loja? Não. Então, o crime não consumou. Se o crime não consumou, eu tenho que ver por que o crime não consumou. Por que o crime não consumou? Porque algo alheio à minha vontade chegou e me prendeu. Algo além da minha vontade foi lá e me parou. O que é esse algo? A polícia chegou. A polícia chegou e me prendeu. Uma força além de mim me para depois que eu anuncio o meu assalto. Tentativa. A desistência voluntária é: entrei na loja, saquei a arma, anunciei o assalto. Menina do caixa começou a chorar, pelo amor de Deus, eu tenho filho, vou ficar sem pagar as contas nesse mês, não tem como comprar o leite das crianças, não faz isso comigo. Aí você se compadece, fala: moça, deixa pra lá. Bota a arma de volta na cintura e sai. O que você fez? O roubo consumou? Não. Por que o roubo não consumou? Porque você, de forma voluntária, desistiu. Você virou as costas e foi embora antes da consumação. Ok? Arrependimento eficaz. Aqui já é mais difícil de usar o já é mais difícil usar o roubo. O arrependimento eficaz, eu vou usar o homicídio, tá? Então, você foi lá e deu 4 facadas ali no João. Aí o João tava ali ensanguentado, sofrendo, você fala: puta, fiz merda. Saber? Pega o João, corre pro hospital, leva o João pro hospital, o João sobrevive porque você salvou ele a tempo. Você vai responder? Vai. Pelo que você praticou. O que você praticou? Lesão corporal. Ou tentativa não é tentativa de homicídio, porque se para ser tentativa, o João não pode morrer por algo alheio à sua vontade, tá? Então, você vai responder pelo que você fez. Você deu 4 facadas, lesão corporal. Grave ou gravíssima, a depender das sequelas. Mas lesão corporal, tá? Você não responde por tentativa de homicídio, porque quem parou, quem impediu o resultado foi você, levando o João para o hospital a tempo. Certo? Então, você matou o João? Não. O crime consumou? Não. Por quê? Porque você terminou a execução, o João iria morrer ensanguentado por ensanguentação ali, por hemorragia, mas você foi lá e evitou que o resultado se concretizasse. Arrependimento eficaz. O arrependimento posterior, a gente pode voltar para o roubo. Você foi lá, entrou na loja, anunciou o roubo, pegou o dinheiro e vazou. Aí quando você chegou em casa, você ficou lembrando da mulher chorando, implorando, pelo amor de Deus. Você pegou o dinheiro que você roubou dela e voltou na loja e devolveu o dinheiro para a mulher. Você restituiu o dinheiro. Você vai responder pelo roubo? Vai, mas a sua pena vai ser significativamente reduzida, de 1 a 2 terços. Tá? Você vai ter a sua pena reduzida. Por quê? Aqui o crime consumou. Você consumou. Você só amenizou, você só restituiu o seu dano.
tá? Ah, mas não deveria nem responder. Concordo, tá? Concordo. O roubo não, porque você pratica violência. Mas no furto, concordo que num arrependimento posterior de furto talvez não devesse. Lá nos crimes de lavagem de capitais, quando você repara o dano, você fica isento da pena, né? Mas, enfim, questões de política criminal, isso é um assunto para criminologia. Mas, então, a lógica é essa. Então, vamos lá, recapitulando. Será que eu... Peraí, deixa eu testar uma coisinha, segura aí. Ó, eu abri aqui um quadro pra gente desenhar, tá? O Intercrimes. Então, é bem rústico mesmo. Mas vamos lá. Isso aqui são os atos preparatórios, tá? Então, em laranja, atos preparatórios eu não me importo com eles. Em verde, consumou. O que pode acontecer na consumação? Eu restituir o dano. Se eu restituir o dano, eu tenho arrependimento posterior. Redução de 1 a 2/3 da minha pena, ponto, né? Aí eu posso focar agora aqui dentro do Intercrimes. Então, anunciei o assalto, polícia chegou, me parou. Então, se é algo alheio à minha vontade, igual a tentativa, certo? Anunciei o assalto, a mulher chorou, entrou em desespero, eu parei. Então, eu parei. Nossa, que P horrível. Desculpa, peraí. Deixa eu tentar fazer melhor. Eu parei. Igual a desistência voluntária. Certo? Agora. Não, esse já foi. Dei a facada. Né? Dei a facada. Me arrependi. Socorri. Evitei. Resultado. Igual a arrependimento eficaz. Cuidado com o arrependimento eficaz, porque eu preciso evitar o resultado, tá? Ó, a gente tá aqui nos artigos 14, 13 em diante. 13, 14. Então vamos lá. Disse-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Concluí todos os atos descritos no tipo, consumei. Tentativa, quando iniciada a execução, ou seja, depois que a execução iniciou, deixa eu colocar um trenzinho aqui. Execução. Nossa Senhora. Execução, tá? Aqui inicia a minha execução. Então, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, alheio à minha vontade, tentativa, artigo 14, inciso 2. Olha o artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou seja, se eu desistir é uma desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza. Então, eu não posso ter um resultado naturalístico, só responde pelos atos já praticados. E se os atos que eu pratiquei não incluem crime, eu não sou responsabilizado, tá? No caso do assalto, quando eu anuncio o assalto, eu posso responder ali ou por um constrangimento ilegal ou por uma ameaça, dependendo da minha conduta, ok? Mas aí vai depender do que eu pratiquei até aquele momento. Então, iniciou a execução. Eu me arrependo, eu evito o resultado, arrependimento eficaz. Alguém me para, tentativa. Eu parei, desistência voluntária. Depois da consumação, só pode ser arrependimento posterior, que tá aqui no 16. Ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, eu dei o exemplo com o roubo, né? Desculpa, era num furto. Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, esquece o exemplo que eu dei, porque se eu assaltei, não dá, né? Eu usei de violência. Eu furtei, eu entrei na loja à noite, roubei tudo. Aí eu vi a mulher chorando lá na televisão, pelo amor de Deus. Aí eu falei, quer saber? Eu vou devolver o dinheiro. Vou lá e devolvo o dinheiro. Aí sim, eu posso ser beneficiado com arrependimento posterior. Por que eu não coloco na violência? A violência, ela
acarreta prejuízos psicológicos e colocam a população de forma geral insegura. Então, é uma questão de política criminal. Eu beneficio crimes sem violência, já crimes com violência eu vou sempre dar uma repudiada, é sempre uma coisa mais grave, ok? O crime impossível, ele já vai ter uma outra ordem. O crime impossível, ele vai acontecer aqui durante a execução, tá? Só que o crime impossível, ele não vai se concretizar por um motivo bem besta, ó. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Então, vamos lá. O que acontece no crime impossível? Não importa quanto tempo eu fique ali, não importa quanto eu me esforce, não importa quanto eu queira, eu não vou conseguir fazer aquele crime daquele jeito. Exemplo. E isso é tudo exemplo de segunda fase de OAB, tá? Isso aqui cai muito em segunda fase de penal. Eu quero matar ali o fulano, tá? Tem um fulano ali que eu quero matar. Eu pego minha arma e começo a atirar nele, a arma falha e nada acontece. Aí eu sou denunciado por tentativa de homicídio. Quando pegam a minha arma e ela é periciada, é constatado que ela jamais, em hipótese alguma, teria disparado. Porque ela estava danificada e ela não tinha capacidade de disparo. Eu cometi tentativa de homicídio? Não. Eu cometi crime impossível. Entrei na loja para cometer um furto ali no meio da madrugada. Entrei na loja, arrombei a porta, pá. Quando eu entro na loja, não tem absolutamente nada de valor dentro da loja. Nada. Não tem nada. A loja estava vazia, tá? Eu não sabia, estava vazia. Cometi tentativa de furto? Não. Por quê? Porque eu jamais conseguiria furtar alguma coisa ali de dentro, porque estava vazia. Outro exemplo da OAB, esse mais recente. Os abençoados foram assaltar o caixa eletrônico. E aí eles foram tentar roubar o caixa eletrônico com um serrote. E aí lá com o serrote, eles tentaram, ficaram meia hora tentando, viram que não ia dar em nada, desistiram e foram embora. Ah, eles desistiram. Desistência voluntária. Dá para abrir um caixa eletrônico com um serrote? Não dá. É ineficaz. O objeto é impróprio. Então, o meu crime é impossível. E para crimes impossíveis, eu não tenho punição. Certo? Então, essa é a lógica aí do meu intercrimes. Vamos responder questão? Primeira questão é a seguinte. É uma questão subjetiva, tá? Ó, Marcelo é motorista de ônibus. Em uma manhã de domingo, ele iniciava a linha intermunicipal entre duas cidades do interior da Bahia. A estrada estava seca, bem sinalizada, e o tráfego era leve. Entre os passageiros estava a Dona Elvira, de 82 anos, que sempre fazia o trajeto até a feira da cidade vizinha. Durante o percurso, em um trecho plano e com boa visibilidade, Marcelo conduzia o ônibus a cerca de 100 km por hora, que é a velocidade acima do limite legal. Subitamente, um enorme tronco de árvore despencou de um caminhão madeireiro que trafegava na direção oposta. A madeira atravessou a pista em rotação descontrolada e colidiu frontalmente com o para-brisa do ônibus. A pancada atingiu Marcelo... Ai, deixa eu colocar... Desculpa, gente. Não tinha percebido. A pancada atingiu Marcelo com extrema violência, melhorou, fazendo com que ele perdesse a consciência por instantes e perdesse o controle do ônibus que saiu da pista e tombou na vegetação lateral, ferindo alguns passageiros. Dona Elvira, infelizmente, faleceu por traumatismo craniano. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Marcelo por homicídio doloso em dolo eventual de Elvira e as diversas lesões corporais dos passageiros do ônibus. O parquê, para quem ainda não sabe, significa Ministério Público, entendeu que por estar acima da velocidade da via, Marcelo assumiu o risco do resultado. E aí a questão pede aqui para você apresentar a tese de direito material cabível para defender Marcelo. Pausa o vídeo e tenta responder essa questão sozinho. Raciocina aí. Pensa um pouquinho, reflete e vê aqui o que dá para usar para defender o Marcelo aqui nessa situação. Aí depois você volta que a gente vai comentar essa questão. Vamos lá.
pausou, voltou, tá com a resposta na mão, tentou escrever ela bonitinha, porque tem que treinar. Não adianta que tá aqui e não treinar e escrever, né? Ah, não vou fazer a segunda fase em penal, não interessa. Qualquer segunda fase que for fazer, você tem que saber escrever uma resposta argumentada, sem só citar o artigo, tá? O que a gente vai alegar aqui? Que ao Marcelo falta o quê? Falta o elemento qualquer. A conduta dele. Qual é a conduta dele? Dirigir em alta velocidade. O tronco soltou do diabo do caminhão, caiu na pista. Aí o tronco bate no Marcelo desmaia e perde o controle do negócio. Dirigir em alta velocidade causou o acidente? É a causa central do acidente. Anexo de causalidade aqui não há. Tá? Não tem nexo causal em eu estar acima da velocidade e um tronco despencar do diabo do negócio e me deixar inconsciente. Então, eu posso alegar aqui afastamento da conduta, porque a queda do tronco é uma força maior, tá? É um caso fortuito, na verdade, porque é causado, não é natural. É um caso fortuito que afasta a minha conduta. Ou eu posso alegar a ausência de nexo de causalidade, tá? O tronco do caminhão me deixar inconsciente é uma concausa absolutamente independente da conduta de estar acima da velocidade. O Ministério Público me denuncia por homicídio em dolo eventual por eu estar acima da velocidade. Foi eu estar acima da velocidade que fez o tronco descolar? Não. Foi eu estar acima da velocidade que causou o tronco caindo na minha cabeça? Não. Dona Elvira morreu do quê? De um acidente causado por um tronco que despencou e me deixou inconsciente. Então, eu tenho aqui 2 caminhos para seguir, né? E eu posso alegar os 2 de forma subsidiária. Afastamento da conduta por uma ausência, por uma força maior, né? Ou a ausência de nexo de causalidade por causa de uma concausa absolutamente independente, que é a queda do tronco na minha cabeça, tá? Então, Marcelo não tem conduta, não há, neste caso, fato típico, não cabe aqui o dolo eventual. Ah, mas ele estava sendo imprudente. Tava, mas eu nem chego a analisar o dolo aqui. Eu paro antes, porque eu não tenho conduta. E mesmo que eu... tem conduta, não tem nexo entre a conduta e o resultado. Certo? Vamos para a próxima. Eu coloquei algumas questões subjetivas e depois a gente tem objetivas também, tá? E aí eu vou sempre pedir. Eu vou terminar de ler a questão, responde sozinho e depois volta pro vídeo. Durante uma noite de sexta-feira, Gabriel, de 22 anos, discutia com seu vizinho Fernando, de 20, na saída de uma festa em um clube do bairro de Curitiba. A briga começou por ciúmes após Gabriel descobrir que Fernando teria trocado mensagens com sua ex-namorada. Irritado, Gabriel desferiu alguns socos no rosto de Fernando, que chegou a cair no chão. Fernando foi levado ao hospital consciente e recebeu atendimento médico. Ficou constatada uma fratura no nariz e alguns traumas na face, inclusive um corte no supercílio que exigiu alguns pontos. Fernando recebeu os primeiros socorros e a medicação adequada para tratar as lesões. Fernando registrou ocorrência na delegacia no dia seguinte. 2 dias depois, começou a se sentir mal e retornou ao hospital. Durante o atendimento, devido à lotação da unidade, a técnica de enfermagem que atendia Fernando acabou se confundindo e aplicando uma medicação errada em Fernando, que causou um choque anafilático. Apesar das tentativas, Fernando faleceu em menos de 1 hora. Após as investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Gabriel por lesão corporal qualificada pela morte. E aí, qual é a sua tese de defesa para defender o Gabriel? Pausa, responde, depois você volta. Voltou? Vamos lá. O que aconteceu aqui? Eles estavam no bar, brigaram, trocaram uns soquinhos. O Fernando levou a pior, cortou o supercílio, quebrou o nariz e ficou com os traumatismos cranianos, traumatismo de face ali, uns ossinhos quebrados. Nada grave. Foi para casa. 2 dias depois, sentiu mal ali e voltou pro hospital. Hospital lotado, aquela confusão. A enfermeira confundiu os negócios, aplicou o remédio que o Fernando era alérgico, o Fernando morreu. A aplicação do remédio. Vamos lá. Gabriel praticou conduta? Praticou, ele causou lesão corporal. Né? Ele praticou, ele quebrou o nariz, abriu o supercílio, quebrou uns ossinhos. Praticou lesão corporal. Certo? Tem um resultado?
Tenho uma morte, né? Eu tenho a lesão feita e a morte. Há nexo causal entre a lesão e o resultado morte? Não tem nexo causal. Por quê? O que causou a morte? O choque anafilático. Quem gerou o choque anafilático? A enfermeira. Choque anafilático mata? Mata qualquer pessoa. Ah, mas ele só tava lá por causa do soco. Sim. Chama concausa relativamente independente por causa disso, né? É uma concausa relativamente independente, superveniente, que gera o resultado por si só. E a gente viu que quando a concausa gera o resultado por si só, ela rompe com o nexo de causalidade. Fernando responde por lesão corporal qualificada por morte? Não. Fernando responde por lesão corporal. Apenas. Certo? Grave, né? Lesão corporal, tem uma fratura ali, lesão corporal. Mas não responde pela qualificadora da morte. Então, a tese aqui, e aí você pode montar a sua tese aí, é o afastamento da qualificadora morte pela ausência de nexo causal, porque pelo rompimento do nexo de causalidade, pela concausa relativamente superveniente, que foi o erro da enfermeira ao aplicar a medicação que gerou o choque anafilático que levou à morte. Não foi a lesão que causou a morte, foi um choque anafilático que rompe com o nexo de causalidade, sendo assim, não há fato típico. Ok? Próxima questão. Lucas é designer gráfico e trabalha como autônomo em Salvador. Em agosto, ele decidiu abrir um perfil nas redes sociais voltado à sátira política e ao humor ácido, onde publicava vídeos interpretando políticos fictícios e fazendo críticas exageradas às instituições públicas. Os vídeos rapidamente ganharam alcance com milhares de visualizações e compartilhamentos. Em um dos vídeos, Lucas interpreta um vereador corrupto e simula uma conversa telefônica em que o personagem diz estar desviando recursos da merenda escolar para comprar charutos cubanos. O vídeo contém na descrição e no encerramento aviso de que se trata de uma obra de ficção humorística e não retrata fatos pessoais, fatos ou pessoas reais. No entanto, após a publicação, um grupo de vereadores da cidade entrou com representação no Ministério Público alegando que Lucas estaria promovendo desacato às instituições públicas e incitando a população contra os agentes políticos. A promotoria, após breve investigação, ofereceu denúncia contra Lucas por incitação ao crime, que é o artigo 286 do Código Penal, sustentando que os vídeos encorajam o descrédito das instituições e estimulam um comportamento antissocial. Apresente aqui a tese para defender Lucas. Vamos lá. Artigo 286. Pausa o vídeo, vai no artigo 286 e descobre o que está acontecendo aqui. Artigo 286. Muito simples, certo? Incitar publicamente a prática de crime. Esse é o tipo. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade entre forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. O que o Lucas fez? Para começar, o que o Lucas fez? Ele fez piada. O que o Ministério Público alegou? Vamos lá na alegação do Ministério Público. Ofereceu denúncia por incitação de crime, que a gente viu ali, que é incitar propagação, cometimento de crime, né? É dizer assim, vamos lá, todo mundo roubar o banco, vamos todo mundo quebrar tudo, vamos fazer alguma coisa, vamos matar todo mundo. Isso é incitar crime, beleza? Tem que ser crime específico, enfim. Para resolver a questão, basta isso. Sustentando que os vídeos encorajam descrédito das instituições e estimulam comportamento antissocial. Está escrito isso no artigo 286. A conduta, fazer piada, encaixa aqui? É a mesma pecinha? Não é. Não é a mesma pecinha. O Lucas não incitou publicamente a prática de crime, né? Ele não fala... vamos traficar droga. Todo mundo planta um pé de maconha e sai traficando droga por aí. Vamos matar o seu vizinho que não concorda com a sua visão política. Vamos sair atropelando todo mundo. Ele não tá incitando crime, ele tá fazendo uma piada com o cometimento de crime. Ele tá fazendo uma sátira artística. Inclusive,
manifestações artísticas e críticas artísticas, elas são amplamente permitidas pela Constituição Federal e pela jurisprudência, exceto quando elas afetam minorias, ofendem pessoas e propagam discriminação. Aí é crime mesmo, tá? Tá lá na lei de racismo, mas crítica artística é uma coisa. Ofensa a minorias não é não, tá? Mas vamos lá. Eu não consigo, desculpa. Eu vou tentar me conter. Então, qual que é a defesa do Lucas? A defesa do Lucas é a atipicidade da conduta. Os elementos da conduta não enquadram no tipo penal imputado pelo Ministério Público. Então, aqui você vai alegar que não há fato típico, pois a conduta praticada por Lucas não contém os elementos do tipo indicado pelo Ministério Público. E aí, qualquer condenação violaria. Por quê? Vamos voltar aos princípios. Direito penal permite analogia extensiva? Não. Direito penal exige ampliar o tipo penal para punir? Não. Direito penal é estrito, é legalista. Ou o tipo encaixa, ou a conduta encaixa perfeitamente no tipo, ou ela é atípica. Então, aqui você vai alegar, pedir a absolvição do seu cliente pela atipicidade da conduta, já que o que ele fez não é incitação ao crime do artigo 286. Certo? Questão 4. Durante a travessia matinal pela ponte Rio-Niterói, o motorista de aplicativo Leandro dirigia seu carro acima da velocidade da via, mas atento ao tráfego e mantendo distâncias adequadas dos demais veículos. Em dado momento, um pedestre chamado Marcos escalou uma das muretas de contenção da ponte, posicionou-se rapidamente sobre o estreito parapeito e, em um salto inesperado, projetou-se na direção da via, caindo diretamente sobre o capô do carro de Leandro. O impacto foi violento e resultou na morte imediata de Marcos. Assustado, em estado de choque, Leandro permaneceu no local e aguardou a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Durante a investigação, apurou-se que Marcos sofria de esquizofrenia paranoide e havia fugido de um hospital na noite anterior, sendo registrado o boletim de ocorrência pelo desaparecimento. A perícia técnica confirmou que Leandro não teve tempo hábil para frear ou desviar e que, inclusive, outros carros foram atingidos pelos estilhaços da colisão, demonstrando o caráter abrupto e imprevisto do evento. O Ministério Público denunciou o Leandro por homicídio culposo de Marcos, por ele estar, obviamente, ali acima da velocidade. O que você vai alegar para defender aqui o Leandro? Você vai alegar a culpa exclusiva da vítima. Tá? A culpa exclusiva da vítima, ela vai afastar a responsabilidade nos crimes culposos. Por quê? Não tem como. O que o Marcos fez aqui? Nada. A vítima se jogou. É a mesma história do Kaique Brito. Aqui é literalmente a história do Kaique Brito. O motorista do Uber tava lá, bonitinho, dirigindo, indo levar as passageiras. Kaique Brito vem e se joga na frente do carro. O que eu vou fazer? Não tem tempo. Ah, mas ele tava na velocidade e o Marcos estava acima. Não interessa, o cara pulou na frente do seu veículo. Você não pode responder quando a culpa é do outro. Lembra do dever de cuidado? Por mais que o Marcos tenha estado ali numa situação de imprudência, a culpa exclusiva da vítima, ela afasta a minha culpa. Ela afasta a minha responsabilidade, tá? Ela vai afastar o meu elemento subjetivo. Então, aqui você vai alegar que houve culpa exclusiva da vítima e Marcos não pode ser responsabilizado por isso. Acho que essa é a última subjetiva. Em uma madrugada chuvosa na cidade de Vitória, Douglas, desempregado e com passagem por pequenos furtos, decidiu invadir uma farmácia no centro comercial, acreditando que o local guardava dinheiro no caixa durante a noite. Utilizando uma chave de fenda enferrujada, ele forçou a fechadura da porta dos fundos sem sucesso. Sem desistir, arrombou uma janela lateral e entrou no estabelecimento. Imaginando que havia um cofre na sala administrativa, revirou o local por mais de 40 minutos sem encontrar qualquer valor em dinheiro. Frustrado, Douglas então se dirigiu até o balcão da frente, onde havia um terminal de cartão de crédito. Acreditando que se tratava de uma máquina com saldo armazenado, ele a retirou da parede, cortou os cabos e tentou abrir o equipamento, percebendo que se tratava apenas de um leitor sem qualquer valor econômico e que era totalmente inutilizável fora do sistema bancário vinculado. Assim,
Douglas deixou o local sem alcançar seu objetivo. No dia seguinte, o dono do estabelecimento, vendo a porta arrombada, chamou a polícia e, pela análise das câmeras de segurança, chegaram até Douglas. Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público denuncia Douglas por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em sua forma tentada. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1, com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. O que tu vai alegar aqui para salvar a pele do Douglas? Você vai alegar uma desistência voluntária ou você vai alegar um crime impossível? Se você respondeu crime impossível, você tá certo, tá? Tinha alguma coisa para ele roubar? Tinha alguma coisa para ele furtar? Tinha alguma coisa para ele se apropriar? Ele ia ter sucesso de alguma forma, não tinha dinheiro, não tinha cofre, não tinha nada para ele furtar. Então o crime é impossível. Você vai alegar que Douglas cometeu crime impossível, artigo 17 do Código Penal, e por isso não será punido. Não há fato típico, não há crime impossível, certo? Agora sim as questões objetivas. Caio, funcionário público. Antônio, empresário. Ricardo, comerciante. E Vitor, adolescente, de forma recorrente, se reúnem de maneira estruturalmente ordenada e com clara divisão de tarefas. Inclusive, Antônio figurando como líder, com o objetivo de organizarem a prática de diversos delitos de falsidade ideológica de documento particular. Artigo 299 do Código Penal. Apesar de o objetivo ser a falsificação de documentos particulares, Caio utilizava-se da sua função pública para obter as informações a serem inseridas de forma falsa no documento. Descobertos os fatos, Caio, Ricardo e Antônio foram denunciados, devidamente processados e condenados como incurso nas sanções do artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, constituir organização criminosa, né? Sendo reconhecidas as causas de aumento em razão do envolvimento de funcionário público e em razão do envolvimento de adolescente. Antônio foi ainda agravada a pena diante da posição de liderança. Constituído nos autos apenas para a defesa dos interesses de Antônio, o advogado em sede de recurso, sob o ponto de vista técnico, de acordo com as previsões legais, deverá requerer. Responde aí para mim. A. Desclassificação para o crime de associação criminosa, previsto no Código Penal, que é o antigo bando ou quadrilha. Afastamento da causa de aumento em razão do envolvimento de adolescente diante da ausência de previsão legal. Afastamento da causa de aumento em razão da presença de funcionário público, tendo em vista que Antônio não é funcionário público e nem equiparado, devendo a majorante ser restrita a Caio. E afastamento do agravante pelo fato de Antônio ser o comandante da organização, uma vez que tal incremento da pena não está previsto na Lei 12.850. Pausa o vídeo, responde e volta aqui. Voltou? Então, nosso gabarito é letra A. Letra A. Por quê? Análise da tipicidade. Se você abrir a Lei 12.850, vamos lá. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Quantas pessoas eu tenho aqui? Antônio, Ricardo e Vitor. Opa, neném. Eu tenho 4 pessoas aqui? Não tenho. Agora, olha a associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas. Eu tenho 3. Eu tenho 4? Não tenho. Mas eu tenho 3. Qual é o crime cometido? Associação criminosa. Oh. Associação 288. E não organização criminosa. Gabarito letra A. Você vai alegar a desclassificação para o crime menos gravoso. Próxima questão. Ah, eu tenho que saber parte especial. Tem que saber parte especial, tá? E isso é muito importante. Mas diferença de associação para organização criminosa a gente já decora. Uma é 3, outra é 4 pessoas. A associação nem sempre precisa da hierarquia, mas precisa da organização. A organização criminosa precisa ser toda organizada. Ah, se vocês olharem lá na Lei 12.850, vocês vão ver que tem causa de aumento para chefia, tem causa de aumento para adolescente e tem causa de aumento para todo mundo com a condição de funcionário público, tá? Isso tudo tá lá. Próximo.
Para satisfazer sentimento pessoal, já que tinha grande relação de amizade com Joana, Alan, na condição de funcionário público, deixou de praticar ato de ofício em benefício da amiga. O supervisor de Alan, todavia, identificou o ocorrido e praticou o ato que Alan havia omitido, informando os fatos em procedimento administrativo próprio. Após a conclusão do procedimento, o Ministério Público denunciou Alan pelo crime de corrupção passiva consumada, destacando que a vantagem obtida poderia ser de qualquer natureza para a tipificação do delito. Confirmados os fatos durante a instrução, caberá à defesa técnica de Alan pleitear sob comando de vista técnico no momento de alegações finais. Vamos lá. A. O reconhecimento da tentativa em relação ao crime de corrupção passiva. B. A desclassificação para o crime de prevaricação na forma tentada. C. A desclassificação para o crime de prevaricação na forma consumada. O reconhecimento da prática de crime de condescendência criminosa na forma consumada. Pausa o vídeo, responde e volta aqui. Nessa aqui a gente vai uma por uma. Corrupção passiva na modalidade tentada é possível? Não é. Corrupção é crime formal, tá? Corrupção é crime formal. Vamos lá. Ah, meu Deus. Eu nunca lembro o diabo do artigo. Vamos lá, corrupção. Oh, meu Deus. Corrupção é corrupção passiva, né? Que ele tá pedindo? Isso. Olha lá. Solicitar ou receber. Dá pra ter outra. Qual é o resultado de solicitar? Tem resultado aqui? Solicitar, pedir. Pedir já era. Não tem como eu quebrar. Não tem como eu tentar pedir. Eu pedi. Ou eu peço ou eu não peço. Então é um crime formal. Mesma coisa que receber. Tá? Para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou onde assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ao aceitar promessa de tal vantagem. Então, corrupção não cabe forma tentada, tá? A desclassificação para prevaricação na forma tentada. Ah, professora, eu não lembro que diabo é prevaricação. Não precisa. Você só tem que lembrar que a prevaricação também é crime formal. Também é crime formal. Vamos lá. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O outro crime. Condescendência criminosa. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Então, aqui a gente já lembra que condescendência criminosa não cabe. Aqui é para supervisor, tá? É para supervisor, porque só pode ser feito com subordinado, então é crime próprio. Volta lá. O artigo 319, ele é um crime formal também. Tá? Retardar ou deixar de praticar. Não dá para eu tentar retardar. Não dá para eu tentar deixar de praticar. Ou eu não faço, ou eu faço. Ou eu atraso, ou eu não atraso. Não tem como eu fazer outra coisa. Então, é um crime formal. Crime formal admite tentativa nesse caso. Não tem como. Não dá para eu tentar fazer alguma coisa. Tá? Então, o nosso gabarito é aqui, letra C, a desclassificação para o crime de prevaricação na forma consumada. Próximo. Tem mais duas. Essa e mais uma, se eu não me engano. Não, essa e mais duas. Robson, diretor-presidente da Sociedade Empresária RX Empreendimentos, telefona para sua secretária Camila e solicita que ela compareça à sua sala. Ao ingressar no recinto, Camila é convidada para sentar ao lado de Robson no sofá, pois ele estaria precisando conversar com ela. Apesar de achar estranho o procedimento, Camila se senta ao lado de seu chefe durante a conversa. Robson afirma que estaria interessado nela e a convida para ir a um motel. Camila recusa o convite e, ato contínuo, Robson afirma que se ela não aceitar, nem precisaria retornar ao trabalho no dia seguinte, pois estaria demitida.
Camila, desesperada, sai da sala de seu chefe, pega sua bolsa e vai até a delegacia do bairro para registrar o fato. Diante das informações apresentadas, é correto afirmar que a conduta praticada por Robson se amolda ao crime D. Aqui a gente tem que pegar o que o Robson fez e encaixar no tipo penal certo. A. Tentativa de assédio sexual, não chegando o crime a ser consumado na medida em que se trata de crime material, exigindo a produção de resultado, o que não ocorreu na hipótese. B. Assédio sexual consumado, uma vez que é delito formal, ocorrendo a sua consumação independentemente da obtenção da vantagem sexual pretendida. C. Fato atípico, uma vez que a conduta praticada por Robson configura mero ato preparatório do crime de assédio sexual, e sendo certo que atos preparatórios não são puníveis. Letra D. Importunação sexual, uma vez que Robson praticou contra a vontade de Camila, ato visando a satisfação da lascívia. Vamos lá. A gente vai descartar de cara isso aqui, tá? O fato atípico. Ele praticou um crime, sim. Agora a gente pode ir lá nos artigos 215 e 216 para a gente entender. Vamos lá. 215A, né? Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Ele praticou ato libidinoso? Não. Tá? Não. Ele sentou ela do ladinho, ameaçou ela, pedindo para ela ir para um motel com ele. Ele não colocou a mão, ele não passou a mão, ele não mostrou órgão sexual, ele não esfregou órgão sexual nela, ele não ejaculou nela, ele não fez nada. Então, ele praticou o ato libidinoso? Não. Então, a gente já descarta o 215A. E aí, a gente fica entre A e B. É assédio sexual tentado ou consumado? Vamos entender o assédio sexual. Constranger alguém, olha lá o verbo, constranger alguém, ou seja, ameaçar alguém. Eu estou ali ameaçando alguém, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Vamos lá. Eu faço um constrangimento, eu faço uma ameaça, eu faço uma forçação, eu faço algo ali que force a pessoa, tá? Que obrigue a pessoa, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento. Com o intuito de dolo especial. Eu tô pedindo aqui o resultado? Não tô pedindo o resultado. Assédio sexual, gente, é crime formal. Basta o constrangimento, é igual a extorsão. Basta eu constranger, basta eu dizer, vamos pro motel comigo ou eu te demito. Já cometi o crime de assédio sexual, se for um superior hierárquico em ambiente apropriado. Gabarito, letra B. 20. Bruno, 20 anos. Ah, meu Deus. Residente no Rio de Janeiro. Conduzia seu veículo de madrugada com destino à cidade de São Paulo. Bruno dirigia dentro da velocidade permitida, portando sua carteira de habilitação e seu veículo estava nas condições adequadas de tráfego. Em determinado momento, André, 21 anos, que conduzia uma motocicleta alcoolizado, na outra mão, entrou na faixa na qual Bruno trafegava, violando a regra legal de mudança de faixa de rolamento. Bruno não conseguiu frear o veículo e evitar o contato. O veículo e a motocicleta chocaram-se lateralmente. Na sequência, André caiu de moto e esbarrou num fio de alta tensão que estava rompido de um poste na estrada. Bruno, assustado com o ocorrido, acelerou seu veículo em retirada. Após 1 quilômetro, avistou um posto policial, mas acometido por forte emoção, optou por não parar para comunicar o fato. André permaneceu em coma por 1 semana e veio a óbito. O laudo de necropsia constatou que a causa-mortes fora determinada por eletrocução em razão do contato com o fio de alta tensão. Por razões expostas, analise penalmente as condutas praticadas por Bruno e assinale a correta. Letra A. Bruno deverá ser penalmente responsabilizado por omissão de socorro, tendo em vista que o resultado morte foi determinado por culpa exclusiva da vítima. B. Ele não praticou crime algum, porque a presença da concausa independente afasta a imputação do homicídio doloso, assim como a violenta emoção afasta a tipicidade de um crime de omissão de socorro. C.
deverá ser penalmente responsabilizado por homicídio culposo na condução de veículo com a incidência da causa de aumento da omissão de socorro. D. Deverá ser penalmente responsabilizado por homicídio culposo na condução de veículo e omissão de socorro em concurso material. Vamos lá. Pausa aí, responde e depois volta. O que o Bruno fez? O Bruno causou o acidente? O Bruno colocou o moço no fio de eletrocução? Não. Qual foi a conduta penalmente relevante do Bruno? Ele se omitiu. Ele cometeu omissão de socorro. Vamos analisar aqui a alternativa por alternativa. Vamos começar de baixo. Bruno deverá ser penalmente responsabilizado por homicídio culposo? Não. A conduta dele não gera o homicídio, não gera a morte, tá? Ele cai, ele tem um acidente. Bruno não causou o acidente, culpa exclusiva da vítima. E tem uma concausa, né? O fio de eletrocução ali é uma concausa relativamente, absolutamente independente. Eu nem colocaria relativamente independente, mas é que se não fosse o acidente ele não bateria, então dá para analisar dessa forma, que rompe o resultado, que rompe o nexo, tá? Então não. Deve ser penalmente responsabilizado. Meu Deus, voltou do começo, o que eu fiz? Descobri o que eu fiz. Deve ser penalmente responsabilizado por homicídio culposo na condução de veículo com a incidência da omissão de socorro. Também não, né? Não tem homicídio culposo. B. Não praticou crime algum. Eu gosto muito dessa alternativa. Porque a presença da concausa independente afasta a imputação do homicídio culposo. Até aqui, ela estaria certa. Eu tenho uma concausa independente que afasta o homicídio culposo, que é o fio de eletrocução. Assim como a violenta emoção afasta a tipicidade. Vamos lá. Eu falei de violenta emoção até agora? Não falei. Tá? Onde a gente vai ver violenta emoção? Lá no artigo 28. E lá no artigo 28... 28? Artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal. Imputabilidade é culpabilidade, tá? Não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Forte emoção, violenta emoção, não isenta de pena, não afasta a culpabilidade, não te deixa livre. Não adianta alegar violenta emoção para se livrar de crime, tá? Não tem como. O máximo que vai acontecer é em alguns tipos específicos, como o homicídio, por exemplo, você terá a pena reduzida, que é o que a gente chama de homicídio privilegiado. Mas afastar a imputabilidade, não afasta. Tá? Eu não perco a minha imputabilidade, minha culpabilidade não fica afastada pela violenta emoção. E aí a gente vem para o nosso gabarito, será penalmente responsabilizado por omissão de socorro. Ele omite o socorro, tendo em vista que o resultado morte foi determinado por culpa exclusiva da vítima, que foi o causador do acidente. Certo? Última questão. Fernanda trabalha como cuidadora de idosos e foi contratada para assistir ao idoso Luiz Fernando, de 89 anos, que, não obstante a idade, seguia ativo, caminhando com algum apoio, realizando suas atividades de forma habitual com relativa independência. Certo dia, Luiz Fernando descia as escadas rolantes de um shopping center, quando a barra de sua calça se prendeu nos degraus, o que levou Luiz Fernando a se desequilibrar, e o suporte dado por Fernanda não foi suficiente para impedir a sua queda. O idoso fraturou o fêmur. Preocupada com a eventual responsabilização criminal, Fernanda procura aconselhamento. E aí, como advogado, assinale a opção que apresenta sua orientação sobre os fatos e possíveis consequências. Letra A. Fernanda ocupa a posição de garantidora, devendo ser responsabilizada por delito comissivo, por omissão, por ter se operado resultado danoso. Ou seja, o que essa questão está dizendo? Que Fernanda vai responder por crime omissivo, comissivo por omissão, né? Ela vai responder pela lesão corporal do Luiz, porque ela agiu na modalidade de omissão, ela se omitiu sendo garantidora. B. A responsabilização de Fernanda dependeria de comprovação de efetiva negligência, imprudência ou imperícia, sem o que não será responsabilizada pelo resultado danoso. Então, ela agiu com culpa e aí ela responderia por omissão. C. Fernanda pode ser responsabilizada por crime omissivo próprio, ou seja, omissão de socorro, né? Diante do resultado danoso.
Fernanda incidiu em conduta tipificada no Estatuto do Idoso. Responde aí e volta pra cá. Vamos lá. Fernanda é garantidora? Ela é cuidadora, né? Ela tinha o dever de agir? Tinha. Ela podia impedir o resultado? Pela questão, ela tentou segurar ali o suporte, mas não deu certo, né? O que a gente orienta? A gente aqui tá pedindo a orientação apropriada. Ela vai responder pelo delito na modalidade comissiva por omissão? Não. Por quê? Apesar dela ter, aparentemente, não tinha como, ela não podia impedir o resultado. Lembra que para eu ser responsabilizada por omissão imprópria, eu preciso agir, tá? Ela pode ser responsabilizada por omissivo próprio? Ela se omitiu de forma... Tem aqui algum? Não tem, tá? Estatuto do Idoso também não vai ter nenhuma situação. Nosso gabarito vai ser a letra B. Por quê? Eu vou ter que analisar aqui, ó, dependeria de comprovação da efetiva negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, ela deixou de cuidar. Ela deixou de observar um dever de cuidado. Ela foi ou negligente, ou imprudente, ou imperita, tá? Pelo enunciado, eu até debateria com a banca se eu errasse essa questão aqui, porque o enunciado, ele é muito claro que o suporte que ela dava, ou seja, ela estava dando suporte, não foi suficiente, ou seja, ela não teve força suficiente para impedir que ele caísse, né? Então, ali, ela não tinha como evitar o resultado, né? Ela não podia evitar o resultado. Mas a letra B é a mais apropriada, até porque ele está pedindo a orientação do advogado. A orientação do advogado, ela nunca vai ser tão certinha, ela tem que explicar, você tem que explicar ali todo o desenrolar. O Ministério Público tem que demonstrar que ela agiu com negligência, imprudência ou imperícia e o resultado aconteceu porque ela não observou o dever de garantidora, certo? Então, a gente fica por aqui. Essa aula, nossa, ficou muito longa. Peço desculpas, mas é que eu não queria quebrar em mais um bloco, porque era só a resolução das questões. Então, peço desculpas pela aula mais longa. O objetivo era a aula de 30 minutos, mas não deu. Perdão. Até a próxima aula.